Recording in progress. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde, os membros da comissão especial que analisa o acidente acontecido com a Casan, no município de Florianópolis. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa terceira reunião para tratar do assunto. Em primeira pauta do dia, coloco em discussão e votação o requerimento do deputado Mário Mota, relator, que requer, por meio de requerimento, informações desta comissão ao diretor-presidente da Companhia de Águas e Saneamento Casan, solicitando o seguinte: de que forma foi efetuada a garantia da obra no valor de R$ 498 mil referente ao contrato EOS 966-2014. Sem dinheiro, esse recurso ainda está sob a posse da Casan e se no formato de seguro-garantia. O vínculo se encerrou após o término do contrato, ainda em novembro de 2022, mesmo sem o recebimento do reservatório R4, é a pergunta. E, segundo, disponibilizar os relatórios de inspeção de segurança elaborados pela Casan e gerados a partir das visitas técnicas às obras objeto do contrato EOC 966-2014. Defiro. Informo o requerimento assinado pelo gabinete do deputado Marquito, que requer a complementação do relatório preliminar e inclusão de convidados no cronograma. Determino remessa ao relator para avaliação e posterior análise de deferimento. Vai para analisar. Sim, convido os nossos dois convidados para estar conosco aqui na mesa. Primeiro, o presidente da Casan, o seu Edson Murtes Martins da Silva, ao qual agradeço profundamente, que tem sido muito solícito com essa casa, e também o senhor Fernando Azevedo, líder comunitário. Sejam todos dois muito bem-vindos. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao eminente relator, para que conduza a instrução, eu gostaria de deliberar com vossas excelências o seguinte: me chegou a informação que outras comissões estariam expedindo ofícios para a Casan no sentido de apurar o que a nossa comissão já vem apurando. A fim de evitar decisões conflitantes, ofícios conflitantes, eu gostaria de deliberar com vossas excelências a orientação ao presidente da Casan para que concentre todas as informações a essa comissão, a fim de que a gente não tenha informação duplicada, esse desperdício de informação. A Casa tem esse procedimento acontecendo aqui. Logicamente, todas as informações devem se concentrar nessa comissão. Isso não impede que qualquer outro deputado, de qualquer outra comissão, qualquer outro parlamentar que queira auxiliar, contribuir, faça requerimentos a respeito desse acidente nessa nossa comissão de investigação. Mas o ideal é que tudo se concentre aqui. Então, eu coloco em discussão a orientação ao presidente da Casan para que concentre todas as informações referentes ao objeto dessa investigação nessa comissão, em discussão. Quem queira discutir, não havendo votos contrários, então solicito ao presidente da Casan que concentre todas as informações no que diz respeito ao objeto dessa investigação nessa comissão. E do que trata, obviamente, é a Assembleia Legislativa, né? Então, todos os documentos que o senhor receber, que não seja da nossa comissão, o senhor pode, por gentileza, se referir a essa orientação. Bom, passo, então, imediatamente a palavra ao relator para que ele possa instruir a nossa conversa. Senhor presidente, aos nossos dois convidados, doutor Edson, querido Fernando, representando
os atingidos pelo estouro do reservatório R4 do Sapé, o próximo ao Monte Cristo. É nesta primeira reunião ordinária da comissão, para além dos resultados divulgados pela Casan, nós ainda acompanhamos muita insatisfação das famílias atingidas pelo rompimento do reservatório. E como relator desta comissão, nós estamos revisando todas as ações ou as faltas dessas ações desde o dia 6 de outubro de 2014, primeiro dia de vigência do contrato EOC 966-2014. São inúmeras as inconsistências que nós estamos levantando e, por isso, sabemos de grande parte dos transtornos decorrentes da execução da obra, inclusive muito antes do desastre do dia 6 de setembro. Eu digo isso pois no diário de obras do reservatório já constam nas anotações, lá do dia 10 de junho de 2015, há mais de 8 anos, portanto, que a comunidade teve que se deslocar até a obra para paralisar o início do funcionamento do bate-estaca, porque a energia e a vibração estavam danificando suas casas. Já no dia 21 de janeiro de 2017, já é mencionado que 9 casas haviam sido inundadas devido a um acidente entre o maquinário e a adutora de água que passa pelo local da obra. A situação parece ter sido judicializada e talvez ainda caiba a pergunta: todas as indenizações deste fato foram quitadas? Esses são só alguns exemplos, mas demonstram que precisamos ouvir cada reivindicação para que todas as reivindicações passem por uma avaliação e gerem uma resposta oficial da companhia. Do mesmo modo, é fato que desde o primeiro dia a Casan estava inserida na comunidade, primeiro dia após o que aconteceu. Nós acompanhamos as diversas tratativas em andamento que sinalizavam a construção de um processo de restituição dos prejuízos. Eu posso imaginar a complexidade do caso, mas com boa vontade, com diálogo, eu tenho certeza de que nós vamos avançar na resolutividade das demandas ainda pendentes. Nesta ocasião, assim como o presidente Vanatz, demais colegas que integram esta comissão, vice-presidente Marquito, nosso companheiro Maurício Peixer e o deputado Antídio Lunelli, que deve, inclusive, vir para cá em seguida. Do mesmo modo, nós acompanhamos exatamente pela espera de uma resposta oficial da companhia. Do mesmo modo, é fato que desde o primeiro dia, como eu disse, a Casan estava inserida na comunidade e acompanhamos as diversas tratativas em andamento que sinalizavam a construção de um processo de restituição dos prejuízos. Eu repito que eu imagino a complexidade do caso e, nesta ocasião, estamos aqui para ouvir atentamente as partes e garantir os registros no relatório. Mas eu gostaria de fazer algumas rápidas indagações. Primeiro, a Associação Catarinense Pró Consumidor provocou a 29ª Promotoria de Justiça da Capital a instaurar um inquérito civil que está em andamento para investigar os danos aos consumidores em decorrência do rompimento do reservatório. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado iniciou um levantamento, que tem o número 23/800946670, com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos das indenizações relacionadas ao rompimento do reservatório da Casan. Houve algum contato desses órgãos com a comissão dos atingidos? Deputado, só uma questão de ordem. Pois não? Vossa Excelência prefere fazer as indagações todas de uma vez só ou prefere fazer uma e guardar a resposta? Porque nós temos também um prazo delimitado para a gente fazer estabelecer aí 1 hora, mais ou menos, a nossa reunião. Perfeito. Eu tenho a impressão de que seria, como são respostas objetivas, talvez pudéssemos já colher a resposta imediatamente. O senhor ser direto, fazer a pergunta Perfeitamente. direto. Então, o senhor faz a pergunta primeiro para o... Essa porque é a nossa primeira reunião, então Ok. não estamos estabelecendo, né, o critério. Se o senhor tiver uma pergunta para fazer direto para... um esclarecimento para fazer direto para o presidente da Casan, daí o senhor pode fazer o direto para ele. E se o senhor tiver... Pode fazer todas as perguntas para ele, depois pode
direcionar para ele, ou pode intercalar. Intercalar, ok. Mas a gente fazer essa dinâmica. Ok. É importante que nós Até pro elaboremos pessoal, o até relatório. o pessoal da tariografia fica mais Isso. fácil. E é importante para que nas próximas reuniões a gente prepare o texto desta forma também, porque facilitaria bastante. O senhor faz a pergunta direto para o presidente, Ok. para o presidente da Casan ou para o nosso representante aqui? Eu vou inverter, então, e dizer o seguinte: incluímos no requerimento de informações feito por essa comissão à Casan a solicitação do histórico de reclamações sobre o atendimento ou assistência prestada pela companhia, juntamente com os devidos encaminhamentos fornecidos. Então, eu pergunto ao presidente da Casan, seria possível adiantar quais são os canais atualmente disponíveis para os moradores entrarem em contato para esclarecimentos ou reclamações? Os registros dos contatos são mantidos para fim de auditoria e a Casan avalia o índice de satisfação desses atendimentos. Os senhores têm uma noção das reclamações possíveis ainda pendentes, presidente? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui perante essa comissão para prestar os esclarecimentos que a gente puder conceder. Na verdade, nós montamos um QG, que é o QG da Casan, na segunda base que a Casan tem em Florianópolis, que é no Balneário Estreito, que é no Sion, e nós temos lá um grupo permanente de atendimento. Quer dizer, nós primeiro, antes de começar o processo, no dia 6 do evento, a partir da manhã cedo, a gente constituiu um grupo de aproximadamente 50 pessoas que passaram a dar o atendimento imediato. Esse grupo trabalhou durante 45 dias úteis. E na semana, faz uns 10 dias, nós tivemos que trocar esse grupo por exaustão, seja das suas atividades, das suas questões físicas ou morais, e designamos um segundo grupo, que seria a segunda etapa dos trabalhos, notadamente relativa ainda ao pagamento da outra parte da indenização dos móveis, que a gente está chamando de antecipação dos eventos, e iniciar o processo do lucro cessante. Então, nós temos um atendimento permanente no Sion. Obviamente, que se qualquer outro tipo de... Lá, nós concentramos toda a nossa equipe. Qualquer pessoa que precisar ir lá, a gente vai. Nós temos, inclusive, as comissões e os representantes da comunidade. Existe um WhatsApp, do qual o nosso diretor, Joel, é aquele que faz contato. Eles se comunicam permanentemente nesse WhatsApp. E, obviamente, eles têm outros canais, porque fizeram, inclusive, contatos com outras pessoas, além do Joel. Então, nós temos o Sion, onde a gente programa todas as visitas. Esses tratamentos são feitos notadamente por WhatsApp. Nós temos o registro de todas as pessoas que estão sendo atendidas por WhatsApp, o nome, a ficha cadastral de cada uma, e programamos as visitas deles de acordo com a nossa programação de atendimento. O senhor tem uma ideia de uma avaliação do índice de satisfação dos atendidos? Não, nós não fizemos uma pesquisa específica sobre eles, né? Porque nós temos em torno de 153 públicos que a gente tem em torno de família. Para a gente ter uma ideia da dimensão, foram somadas 509 pessoas afetadas, né? Depois a gente distribuiu isso em famílias que são aquelas famílias que nós estamos fazendo as indenizações, os pagamentos, o pronto pagamento. E, naturalmente, que a gente tem um processo, e dentro desse processo há os graus de insatisfação reconhecidos, né? E a gente procura atender as reivindicações das diversas naturezas, e atendendo a preocupação das pessoas, ou pela ordem da ordem de chamada, ou porque, de fato, vão à Casan e o processo não está devidamente adequado, ou não há combinação de documentação. É por óbvio que é uma insatisfação natural. A pergunta que se faz é, diante dessa situação, o que a gente procede? A gente procede com atendimento, busca resolver o problema. A gente tem consciência dele já, eu já vou adiantar, que nós já acreditamos que mais uns 10 dias, a maioria das pessoas a gente terá atendido. E temos consciência de que alguns casos, em razão ou da nossa impossibilidade, ou em razão de regras que foram estabelecidas e orientativas do Tribunal de Contas, a gente não chega a um denominador comum. A gente já tem consciência, notadamente na parte dos veículos. É o que a gente está estimando, em torno de, às vezes, até de 10 pessoas, de um total de 87 veículos já programados, que a gente não consiga resolver, por impossibilidade. Então, já vou adiantar, portanto, o grau de insatisfação vai acontecer. Mas a insatisfação de toda sorte, eu acredito que, obviamente, eu não quero entender que uma pessoa insatisfeita é uma pessoa insatisfeita e tem que ser reconhecida por ela, não vou estabelecer uma estatística. Mas entendo que a maioria a gente buscou atender, temos pendências, sim, reconhecemos elas. A pergunta é como a gente trata isso.
E o que a gente trata é conversa, ouve, tem manifestações. Tivemos uma manifestação recente, inclusive, houve uma tenda que foi montada em frente à Casan, durou mais ou menos uns 10 dias, de pessoas que estavam insatisfeitas com a Casan, fizeram uma permanência lá na frente da Casan. Nós procuramos atender a maioria delas, conversar com todas elas. Aquelas que a gente procurou atender, a gente atendeu. E ontem essa tenda, inclusive, foi desmontada, certo? Em razão desses fatos aqui que estão acontecendo. Então, não há o porquê não reconhecer de que o trabalho que a gente fez tem as suas limitações, mas acredito que a maioria das pessoas, até porque a estatística mostra quantas pessoas nós já atendemos, quanto pagamos, e aqueles que nós não estamos conseguindo atender a contento. Tudo bem, Fernando, eu faço a indagação inversa, Fernando, e foi a que eu fiz anteriormente. A Associação Catarinense Pró Consumidor provocou a 29ª Promotoria de Justiça, aqui da capital, a instaurar um inquérito civil que está em andamento para investigar os danos aos consumidores em decorrência do rompimento. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado iniciou um levantamento com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos das indenizações. Eu lhe pergunto se houve algum contato da promotoria da 29ª ou do Tribunal de Contas do Estado com vocês. E a segunda pergunta é o inverso do que perguntei ao presidente da Casan. Como é que vocês estão sentindo, se há pendências ainda em número considerável, enfim, qual é a avaliação de vocês do atendimento até aqui da Casan? Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, deputado Mário Mota, todos os presentes. Né? O que eu posso dizer é o seguinte, desde o primeiro dia muitas pessoas nos procuraram, e nós, quanto comunidade, né, digamos assim, leigos em alguns assuntos sobre pessoas que nos procuram, que foram muitas, tanto da Procuradoria-Geral da República, quanto... Né, a gente não tem esse conhecimento, quem são aqueles que nos procuram, outros falam, o pessoal... como é que eu posso dizer, as moças que auxiliaram lá, as pessoas que estavam recebendo. Então, a gente não tem esse conhecimento, até porque para nós é um pouco difícil quando tu não está centrado naquilo. Aquilo foi um evento atípico dentro da comunidade, atípico entre aspas, até porque a gente sabe que alguns anos atrás já tinha acontecido um rompimento onde alguns moradores foram atingidos, onde teve alguns problemas até na construção, que ainda estão por receber aquilo daquele processo esperando. Sobre esse fato do rompimento do R4, né, eu digo assim, desde da madrugada que aconteceu o fato, quando eu cheguei no momento lá e vi tudo aquilo, a casa da minha mãe abaixo, onde tem um depósito cheio d'água, eu perdi também bastante coisa. Eu busquei focar na comunidade, em reunir as pessoas, em trazer as pessoas, por exemplo, para a igreja, né, para que a gente pudesse ter todas reunidas num lugar só, que estava um pouco estava lá na polícia, outro pouco estava na rua. Foi uma situação bem complicada e atípica. Né? O que tu vai dizer para uma comunidade onde tu não sabia se ia, por exemplo, romper a segunda parte, as informações eram desencontradas. Só que assim, desde o primeiro momento, quando a gente trouxe, quando a gente reuniu, quando a gente buscou todo mundo, trouxe para a igreja, eu digo que naquele momento a gente fez o primeiro cadastro das pessoas, eu junto com a Débora, junto com outras pessoas, pegamos nome, telefone, fomos os primeiros a fazer esse cadastro. Tomar uma iniciativa. A primeira iniciativa foi essa, porque nós estávamos perdidos, completamente alheios a qualquer coisa. Não sabíamos o que ia acontecer, como ia se resolver toda essa situação. Mas desde o primeiro momento, o senhor Edson Moritz, quando viu toda aquela nossa correria, tudo buscando, ele veio e, sou o presidente da Casan, se apresentou como presidente da Casan, e diante daquilo ali, a gente foi cobrando dele o que a gente precisava, até para esse pronto atendimento da nossa comunidade, que era o quê? As pessoas que não podiam voltar para suas casas, onde ficariam. Foi uma briga minha, inclusive eu falei, antes mesmo de a Casan falar qualquer coisa, eu falei, ninguém que está fora da sua casa vai ficar jogado em qualquer canto. A Casan vai ter que disponibilizar hotel. Sim. Foi a primeira coisa que eu falei. A Casan, naquele momento eu falei, a Casan vai ter que disponibilizar hotel, a Casan vai ter que pagar tudo isso aí. Né? Isso aconteceu, Fernando? Desde o primeiro momento. Isso aconteceu? Sim, desde o primeiro momento. Disponibilizou? No primeiro momento até eu tive uma discussão com o major, que é o coronel, que é da Defesa Civil, porque num dos dias aconteceu que
tinha algumas pessoas que estavam dentro de uma van e essas pessoas iam para o EPAGRE. E, naquele momento, eu tive uma discussão áspera com o coronel da Defesa Civil. Por quê? Porque eu falei, ninguém vai sair da sua casa para ficar num galpão no EPAGRE, porque eu não sabia como funcionava a situação do EPAGRE. E eu tive uma discussão acalorada com ele, frente a frente, e falei, não, essa van, desce todo mundo da van, porque só vai sair daqui se for para ficar no hotel. As pessoas não vão sair do conforto do seu lar para dormir em qualquer lugar. Foi uma das grandes discussões que eu tive. Aí veio o presidente da Casan falar comigo, veio o presidente do EPAGRE, não, senhor Fernando, lá no EPAGRE é como se fosse um hotel, as pessoas vêm de fora, tem cama, tem tudo, vamos fornecer alimento, Então, ok. A partir daquele momento, eu achei por bem que liberaria aquele pessoal que não tinha hotel, até porque na época tinha um evento e as vagas de hotel estavam bem escassas. Mas sim, foram para um alojamento, pela no mínimo decente, para não ficar... porque até na igreja tinha algumas pessoas dormindo no colchão no chão. Então, eu acho assim que, a partir do momento que acontece um acidente, né, acontece um fato lastimável, que é o rompimento de uma adutora que despeja milhões de litros de água numa comunidade e pega todo mundo de surpresa de madrugada, a gente fica sem chão. Sim. E foi o que aconteceu. Então, essa foi uma das primícias minhas, foi juntar todo mundo num local só e ir dali cadastrar e dali tirar um encaminhamento. Naquele mesmo dia, eu me lembro bem, né, o senhor presidente da Casan, o senhor Edson Moritz, chegou diante da comunidade num momento em que estava todo mundo com os ânimos exaltados, pedindo desculpa, teve a hombridade de pedir desculpa em nome da Casan, em nome da empresa, por tudo aquilo que estava acontecendo, né? E, lógico, algumas pessoas ali já tinham passado em anos anteriores por aquilo ali, né? Foram cobrar dele, afinal de contas, mesmo que, se eu não me engano, ele tinha tomado posse da presidência da Casan há pouco tempo, né? Mas para a comunidade não interessa, é da Casan e a comunidade queria cobrar da Casan um respaldo, né? E dali por diante, tanto ele quanto o Joel, tudo aquilo que foi solicitado por nós, né, como frente da comunidade naquele momento, não nos faltou. Lógico, depois vieram as indenizações, e aí outra situação. É uma outra situação. Okay. Mas naquele primeiro momento, a Casan não deixou a comunidade desamparada. Okay. Foi servido café da manhã, foi servido almoço, foi servido café da tarde, foi servido janta, tudo na igreja. Lógico, também houve toda uma mobilização de comunidades vizinhas que encheram a nossa comunidade de doações. Entendeu? Então, há que se falar aqui, também deixar registrado de tudo o que aconteceu, digo, na grande Florianópolis, diante do rompimento. Houve uma mobilização incrível. E eu costumei, em algumas situações, alguns jornalistas, eu falei que o milagre do sapé aconteceu no pátio da igreja, né? Primeiro porque nós não tivemos nenhuma fatalidade, e isso pode-se colocar a mão para o céu, não tivemos uma fatalidade, amém por isso, né? Mas eu digo que o maior milagre foi ali, onde a comunidade, diante de uma situação, se uniu em prol daquilo e está unido até hoje, tanto quanto vai lá fazer aqueles protestos lá na frente, entendeu? Tem divergências? Sim, tem. Já teve divergência comigo também, vai ter sempre, só que eu digo que foi um momento que uniu muito a comunidade. Vai servir de exemplo para que no futuro a gente possa ter uma comunidade mais coesa, mas não vamos deixar de cobrar. E o presidente sabe disso, não vamos deixar de cobrar nem um segundo tudo aquilo que é devido. Até porque eu vou repetir uma coisa que eu repeti várias vezes. Mais de 170 famílias perderam algumas coisas dentro de sua casa, outros perderam suas casas. Mas o que a água levou foi muito mais do que a casa, foi o lar. Memórias dentro daquelas casas, dentro do seu lar, que nunca vão ser repostas. Então, eu quero que fique bem claro. Perder um imóvel e a Casan indenizar todo o imóvel, indenizar todo o carro, indenizar tudo, né, ainda vai ficar faltando o lar, que é o que tem que ser dito e tem que ser colocado.
não se recupera um lar. Pode se recuperar uma casa, pode se recuperar um carro, pode se recuperar tudo, mas um lar é muito difícil diante de uma situação dessa. O presidente sabe, eu já falei isso para ele e nunca vou negar isso. Independente de tudo aquilo que ele nos tratou desde o início, não nos deixando faltar nem tudo que foi pedido, a Casan, de pronto, sempre ofereceu. Lógico, ainda tem muitas coisas para a gente reivindicar, mas eu acho que o mais importante agora é a gente tentar fazer com que seja pago todas essas pendências, que todo mundo receba, para que todo mundo fique, entre aspas, satisfeitos, mas que a pessoa possa recuperar, então, a dignidade do seu lar. Ok. Muito obrigado. Deputado, Sim, tranquilo. Vossa Excelência continua com a palavra. Devolvo ao senhor para encaminhamentos. Acho que os Deputado demais Marquitos colegas... tem alguma indagação? Tá certo, tá funcionando. Inicialmente aqui dar uma boa tarde a todos os integrantes da comissão e também aos convidados, né? Quero dizer que realmente um evento como esse é desolador do ponto de vista das famílias que estão ali no entorno. Eu estive presencialmente em algumas situações lá, inclusive no primeiro dia. E também a minha equipe, especialmente a Letícia Barbosa, que está aqui, e a Mexiana, que é advogada, acompanhou. Inclusive, no segundo dia já fez um trabalho ali junto com a Defensoria Pública e também junto com o Movimento dos Atingidos por Barragem, que tem uma experiência metodológica de atuar com as famílias nesse contexto, né? E a gente justamente tive o interesse em participar dessa comissão mista, como presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente dessa Assembleia Legislativa, com o objetivo de ajudar, né, especialmente nesse momento, em dois aspectos. Entender como que isso aconteceu de fato e quais foram os elementos que levaram a um fato como este, e depois muito preocupado com os impactos sociais e econômicos das famílias e também impactos emocionais, né, e sentimentais que ainda perduram na vida de algumas dessas famílias, né? Nós temos colegas, inclusive, aqui da Assembleia Legislativa, servidores, que um deles foi impactado sobre, né, o fato, o acontecimento. Eu queria primeiro perguntar ao presidente da Casan se ele confere os dados que a Defesa Civil emitiu após o evento, né, que reconheceu o número de 686 pessoas que foram atingidas diretamente, que é o oficial, 280 famílias cadastradas naquele momento, né, que deve ter sido um grande mutirão para isso, 59 veículos removidos na ocasião, 20 moradias interditadas e 5 moradias parcialmente com restrição, né? Isso eu estou lendo aqui no objeto do requerimento que eu apresentei, que foi avocado ao relator, pedindo algumas ações, inclusive em relação a isso, e que reconheceu que cerca de 150 famílias foram atingidas, né? Graças a Deus, não houve nenhuma morte naquele momento de pessoas, houve aí um reconhecimento de um registro de falecimento de um animal doméstico, de um pet, de um cachorro, e as perdas materiais realmente significativas, tendo em vista a condição socioeconômica da região. Muitas pessoas tinham suas atividades econômicas nas suas residências, era um carrinho de cachorro-quente, ou era... De casquinha de Picolé, sorvete? sorvete. Picolé, sorvete, tinham seus Manicure. carros que faziam o trabalho de aplicativos, né? Então o impacto realmente tem essas consequências. Inclusive, eu quero aqui perguntar duas questões. Uma, como que a Casan tem trabalhado metodologicamente no diálogo, né? Se ela reconhece as instâncias que foram criadas. Primeiro, a Defensoria Pública, que tem atuado, né? O Movimento dos Atingidos por Barragem e a Associação de Moradores. Acho que são três instituições. Promotoria, não? Não, é A Defensoria Pública que tem feito um Defensoria, trabalho. Defensoria Pública, Movimento Atingidos por Barragem e Associação de Moradores. Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, qual que é o canal hoje oficial de diálogo e interlocução? O senhor já falou, né, que tem um WhatsApp ali, mas alguns moradores ainda têm dificuldade sobre esse processo de comunicação. E o terceiro, a partir desse ponto que eu apresentei,
que foram os dados preliminares da Defesa Civil naquele dado, qual que é o saldo hoje de famílias que já foram ressarcidas parcialmente, integralmente, e qual que é o calendário ou a agenda que vocês têm para cumprir com esses ressarcimentos, né, e também das famílias atingidas, né? Essas minhas primeiras perguntas iniciais. Perfeito, deputado. Primeiro, obrigado. Aqui eu estou vendo essa estatística da Defesa Civil. Eu quero dizer que nós temos a nossa estatística que acho que foi mais depurada do que da Defesa Civil, porque a Defesa Civil produziu um dado inicial, que eu não conheço a base de dados deles. O que a gente foi aperfeiçoando a nossa base de dados. É importante dizer que nós, no primeiro dia, a gente começou a fazer o cadastro das pessoas e buscar identificar os danos, né? As pessoas visitando, a nossa equipe visitando as casas e fotografando. E quero reconhecer que já no segundo dia a gente viu que os cadastros estavam com problema, por falta de metodologia. Ou seja, os preenchimentos não estavam completos. O que fez com que na própria igreja nós montássemos uma equipe de 8 pessoas para toda aquela comunidade que estava ali, naquela época, naquele segundo dia em particular, porque nós estávamos presentes ali, a gente fez uma determinada assembleia e contamos, por exemplo, 58 pessoas ali, naquele momento. Então nós começamos a pedir para todas as pessoas voltarem à nossa base ali na igrejinha, que a gente montou um plantão. Nós tínhamos 3 plantões, o plantão da Casan para fazer o cadastro, um plantão do Detran e um plantão da Polícia Civil para cadastramento, né? Disponibilizaram pessoas ali na igrejinha. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Hoje o que a gente tem foram, nossa contabilidade é 509 pessoas. Aqui aparece 682 pessoas, dá uma diferença de quase 130 pessoas. A nossa é aquela com quem a gente tem identificado. Hoje, a gente tem um número que está relativamente estabilizado de 158 famílias, né? Dessas 158 famílias, eu vou aqui estabelecer, deputado, a forma como nós organizamos a estatística, né? A gente dividiu, primeiro, que foi o primeiro pagamento que a gente realizou no 4º dia seguido, lembrando que dia 7 era feriado, né? Nós já fizemos o primeiro pagamento para as primeiras 22 pessoas no sábado, né? Naquela chamando de antecipação da indenização, que era dos bens móveis, que foi a primeira maneira que a gente entendeu de dar um primeiro recurso para as famílias, né? Naquele, nós pagamos até, começando no dia 9, foram 158 pessoas que foram atendidas para o que a gente chamou de 70%. Por quê? Porque depois a diferença, que nós chamamos de 30%, e não necessariamente 30%, pode ser mais do que 30%, que com a comprovação do valor das pessoas voltando, que estão voltando agora, já de forma adiantada, essa diferença pode ser 40%, 50%. A gente só estabeleceu um adiantamento de 70% para os dados que a gente tinha naquele momento lá, foram as primeiras indenizações. Isso totalizou, deputado, o valor de 2.821.000 dessa primeira meta, que foi os móveis. O segundo foram os veículos, que nós contamos 102 veículos, informando a bem da verdade, de que além tenha os moradores, que a gente chamou imóveis com carros, e tinha os carros que não estavam identificados com os imóveis, porque não moravam lá, porque havia um grande estacionamento do lado da própria próprio R4, né, o reservatório, tá? Portanto, foram carros de pessoas que não moraram lá especificamente, né? E aí aumentou essa quantidade de carros. Os imóveis foram 75 imóveis, né? A gente teve que botar ser vivos em torno de 9 imóveis, né? Então foram 75 imóveis. Só voltando a dizer que no caso dos veículos, tá? Dos 102, nós já conseguimos pagar 85% desse total de 102, o equivalente a 1.798.000. E aqui eu faço questão, deputados, de informar que todas essas regras que nós estabelecemos de pagamento, nós tivemos o cuidado de ir ao Tribunal de Contas em razão de se tratar de medidas que nós queríamos adotar sem ter a segurança de que limite a gente podia ir, ou seja, era a nossa responsabilidade aqui, combinado com a nossa responsabilidade legal como gestores públicos que nós fomos. E nós tivemos a grata satisfação de contar já com o Tribunal de Contas, que não é típico, de dar uma orientação para nós, para esses tipos. Nós fizemos uma consulta, como pagar os móveis, como pagar os imóveis, como pagar os carros, e como pagar eventualmente até o que a gente chamou de pronto atendimento ou auxílio emergencial,
se nós poderíamos fazer ou não. Porque nós tínhamos uma dúvida se nós poderíamos pagar. Porque a referência que estava tendo até então era o modelo da Lagoa, né, como referência. Tá? E o próprio Tribunal de Contas, nesse caso particular, foi explícito em dizer que não havia uma correlação direta entre uma coisa e outra. Né? E depois a gente quis entender por quê. Então, nesse aspecto, a gente depois, no caso dos imóveis, né, nós atendemos 83% do público dos imóveis, totalizando 3.111.000 reais. Importante dizer que nos imóveis, certo? Na verdade, a Casan faz o pagamento para seja o proprietário ou inquilino, para que ele faça a modificação, e não a Casan fazer a reconstrução da obra dele por uma ação até de procedimento nosso. Depois nós chamamos as despesas de pronto pagamento, né, em que nós, obviamente, foi aquela verba auxiliar que nós demos para as famílias, para remédios, primeira necessidade, transporte, e nós atendemos, obviamente, 100% do público que fazia jus a isso. Aqui foram 135 pessoas, equivalentes aí a 100% dos atendidos, R$ 285.948. Depois nós atendemos na comunidade. Na primeira reivindicação não estavam algumas famílias com veículos, e nós conseguimos dar um valor de meio salário mínimo para os veículos, foi uma adição, e nós atendemos então esse outro grupo, que foi uma outra reivindicação que vem em seguida, depois daquele pleito que foi feito no abaixo-assinado, que nós negociamos, seja com a Defensoria Pública, com a comunidade e com o MAB presente também. Nós atendemos aqui o equivalente a mais 40 pessoas e já pagamos 83%. Quando a gente diz 83%, ou percentual, ou porque, na verdade, até com dificuldade de contatar com as pessoas, ou porque tem algum procedimento que precisa ser feito do ponto de vista documental. Imaginando sempre que nós temos uma comissão, que é formatado por resolução, é mais de uma pessoa que forma uma comissão, essa comissão verifica os documentos, tem inclusive a Procuradoria ajudando aqui do lado para poder fazer um documento formal, comprovado, cadastro comprovado, para provar, tem uma autorização, os diretores aprovam por conta do volume dessas questões, então tem um procedimento que leva até em algum momento, depois foi agilizado nesse processo, nós tivemos alguma dificuldade nos primeiros dias nesse sentido. E agora, como eu falei ainda há pouco, faz uns 10 dias nós trocamos toda a equipe, porque ela estava desgastada, certo? Por várias razões, inclusive emocionalmente. Nós temos hoje 4 funcionários que pediram licença, 3 com um síndrome de pânico, certo? Em razão do excesso de questões, e alguns casos particulares que os afetou emocionalmente. Trocamos a equipe inteira, com 2 coordenadores, para tratar do complemento do pagamento da indenização, que nós estamos chamando de 30%, que nós já estamos atendendo, então, a 38% dessa diferença, que é quando as pessoas vão levar agora a sua efetiva comprovação. Vou dar só um exemplo, deputado. Quando nós fizemos o primeiro pagamento, vou dar um exemplo, a gente tinha lá uma geladeira. A geladeira era de uma porta, meia porta. Então, como não tinha o fato, a gente fez uma pesquisa e disse, olha, pela média de mercado, site do varejo, identificamos uma determinada geladeira, seu valor médio de tanto. Mas essa geladeira não era aquela que ele recebeu. Então, agora ele está trazendo a verdadeira geladeira dele, que é mais cara, é maior. Então, vem esse complemento, e aí nós vamos olhar objetivamente aquela marca ali. Pode ver que dá um trabalhinho para fazer isso, né? O caso do Fernando é nesse sentido. Então, você vai olhar especificamente aquilo ali, para poder, eventualmente, ressarcir o valor correto que não foi recebido. E o outro é os lucros cessantes. Isso. Que, na verdade, inicialmente, deputado, a gente calculava em torno de 22 pessoas. Ontem tinham 60 pessoas já habilitadas para o lucro cessante, tá? O que é uma outra certa complexidade também. Então, no lucro cessante, nós já estamos com 47% das pessoas atendidas. Esses são os 2 últimos que a gente está entendendo que vai avançar, certo? E a gente, já respondendo, em mais ou menos uns 10 dias, a gente acredita que no final da semana que vem, talvez a gente já tenha chegado a 90%, 95% desse atendimento. Aí a gente vai para as finalizações. E repito, como disse no início aqui, não sei se o deputado já estava presente, alguns casos nós não vamos conseguir resolver, notadamente no caso de veículos. Por conta do quê? Porque o estabelecimento da regra é a FIP. E como você tem a FIP estabelece o valor do carro. Como tem muitos carros que são financiados, entre a diferença que foi comprado e a amortização, a diferença fica negativa. Então, nós estamos tentando fazer uma forma
de fazer isso. O Tribunal de Contas nos orientou que a gente deveria utilizar um critério do que as agências de seguro ou bancos usam. Buscamos os bancos para fazer isso. Só que o caso dos bancos, e essa é a peculiaridade, ele não aceita fazer nenhuma negociação se alguém tem uma parcela atrasada. Então, nós estamos tentando fechar isso, certo? E a gente acredita que, ao final desse processo, ainda haverá, sim, algumas pessoas que nós não vamos conseguir atender. Não restará essas pessoas nesse sentido. Acho que respondi a primeira parte. A segunda parte, deputado... Me perdoe só, pois não. só uma parte. Para responder... eu vou voltar. Em relação a números, eu pergunto o seguinte, apenas para complementar, porque no último dia 17, a Casan publicou no seu site números semelhantes a esses que o senhor disse. Mas eu percebi aqui que os números que o senhor apresenta já são superiores aos que estavam no site no último dia 17. Sim. Minha pergunta é se os senhores estão acrescentando em números ou atendimentos e aqueles números já são passados. Já. Por isso que esse número é diário. Por exemplo, 95 veículos pagos. O senhor já me disse que são 102 agora. Isso, é. Então, continuam crescendo. Porque a nossa equipe está permanente lá. Ok. E nós temos para cada um dessas frentes aqui uma equipe própria, especializada, certo? Que vai atender. Tem a equipe do veículo, certo? Que quase que não mudou, né? Então, tem equipe para móveis, equipe para imóveis, a equipe agora do pronto atendimento já acabou, lucros cessantes e bem móveis. Lucro cessante, dia 17, vocês tinham atendido 9 de 23 processos. Agora já estamos aqui com... O senhor falou em 60 pessoas. Isso, agora já estamos com 47% atendido, tá certo? Não? Então, por quê? Porque nós temos uma meta de atender, em média, 20 pessoas por dia. Essa meta continua. Foi uma reivindicação antiga, né? Teve um momento que a gente já não tinha mais para aquele caso 20 pessoas, tivemos que explicar que não dava 20 pessoas. Outra resposta do deputado com relação à Defensoria Pública, o MAB e a comunidade, na verdade, desde o início do processo, tanto os três, vamos chamar os três aqui, órgãos e ambientes, estavam juntos lá, né? Naturalmente que, quero dizer que, tanto nas conversas nossas na igreja que a gente fazia, tá? A Defensoria Pública vinha sob a liderança da defensora Michele, não é? Atuando, mesmo quanto do Rodrigo do MAB, que são as duas lideranças nesse sentido. Que é da Comissão de Atingidos, né? Da Comissão de Atingidos do MAB, né? Eu quero reconhecer, com toda a transparência que eu sou, deputado, que em algum momento, né, havia os líderes comunitários, certo? Em torno de 3 ou 4, certo? Que se alternavam, primeiro sob a liderança do Fernando, depois o Fernando precisou fazer uma cirurgia, certo? E deixou 3 ou 4 representantes, a Débora, que é a representante dele, que permanece até hoje, é a mais contínua, e a gente teve, no caso das lideranças da comunidade, alternâncias. Foram trocando. Né? Em algum momento eu perguntava, quem é a liderança? Então, a gente como a gente tem tudo anotado em ata, né? Naquele momento a gente ainda fazia isso, deputado, tá? A gente registrava, afinal de contas, quem são os líderes? Até por conta da conversa. A gente fazia uma conversa com o líder, daqui a pouco chegava outra reivindicação. E alguns líderes foram se multiplicando, ou por razões pessoais que cresciam, que tinham um problema que não foi atendido, certo? Ou que cresciam nesse sentido. O que tornava essa questão um pouco complexa. Depois, no caso particular, certo, do MAB em particular, e eu quero reconhecer, o MAB tem uma bandeira própria, que é o auxílio emergencial. Isso. Certo? Não. O que aconteceu? No dia 9, que foi no sábado, tá? Quando nós iríamos dar início ao processo do primeiro pagamento, repito, foi no dia 6 o evento, e nós aceleramos o processo para no 4º dia aí chegar o dinheiro na mão das pessoas. Foi uma meta estabelecida pelo governador e por mim, certo? Não? E às 8 da manhã nós preparamos para pagar, certo? Não houve um probleminha no recibo, certo? Porque os advogados estavam presentes, o Fernando está aqui testemunha, e a comunidade que não ia lá. Eu vou até a comunidade, eu vou até a igrejinha, converso com eles para saber o que é, e ali eu tive um problema com o Rodrigo. Que o Rodrigo usou uma expressão chamada vai dar atrito. Eu disse, que atrito, Rodrigo? Você testemunha disso. Ele recua e usou a palavra indevida. Porque todo o clima que nós estávamos fazendo ali, nunca houve atrito. Houve conversa e abertura. Então, eu já fiquei preocupado ali. Eu digo, opa, estamos em causa, de que causa está aqui? Não, nós estamos discutindo aqui, é o bem daquela comunidade ali. Vai chegar um ambiente, se somar ela, ótimo, para contribuir. Então, eu tive esse primeiro problema. Com base nisso, certo? Nós avançamos e naquele dia, certo? A preocupação é, vamos ou não conseguir fazer o pagamento?
pessoal foi de volta até o Sion, que era o objeto disso, chegaram com os advogados, e de fato havia um probleminha no recibo e no ficha. Entramos só nós, com a presença do MAB também, com a Defensoria Pública, não havia problema nenhum em fazer qualquer correção do recibo, bem como na ficha, aceitamos fazer, fizemos a modificação na hora. Precisamos na hora a modificação Isso. que fosse apresentado para nós. Isso. Aí, quando foi aceito, certo não? Nós iniciamos o processo. Naquele momento, então, há um abaixo-assinado, havendo a reivindicação do auxílio emergencial. Eu peço licença àqueles que estavam reivindicando e pergunto assim, vamos fazer uma coisa? Isso foi no dia 9. Vamos avançar nesse ponto aqui e eu me permito fazer uma análise do auxílio emergencial. Era o tempo que nós precisávamos para consultar o Tribunal de Contas, porque eu tinha dúvida. Por quê? Porque a comparação era a Lagoa. E aqui eu vou fazer uma observação. A Lagoa, a característica da Lagoa, certo? Eu chamo era um esgoto. Certo? Um esgoto que ficou na casa das pessoas 2 dias de esgoto. Sabe o que é esgoto? Nós estamos falando de esgoto aqui, eu estou usando a palavra delicada aqui, né? Na casa das pessoas, 2 dias, certo? E levou um tempo para que chegasse algum recurso, remoção ou coisa parecida. Naquele momento estabeleceu um valor que chama atenção, até R$10.000. Na hora que diz, obviamente, uma comunidade que tem um pouco menos recursos, fala em R$10.000, vou ganhar R$10.000. Certo? Por isso que a gente vamos ao Tribunal de Contas para estabelecer. Na ressalva, na recomendação do Tribunal de Contas, não há correlação entre Lagoa e não há correlação lá. Certo? Mas orientou de que, havendo a justa causa para aquilo ali, nós fizéssemos isso. Certo? Então, há um tempo mais alongado, nós trabalhamos com essa hipótese, certo? Oferecemos um primeiro momento, já estou indo do tempo, nesse sentido. Então, eu vou voltar na relação, a partir dali, o próprio MAB se intera com uma Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública tem pessoas permanentes lá, todas as pessoas que iam lá, a Defensoria Pública participava, verificava se as pessoas estavam concordando ou não, correto ou não, atuando de maneira importante, naquele espaço presente ali. E eu confesso que, em alguns momentos, houve atrito, sim, houve alguns momentos de a discordância, certo? Por procedimentos. A pergunta é, a quem interessa? Certo ou não? Porque se eu estou numa mesa com alguém fazendo alguma coisa, e aqui estou um problema. O advogado, que é o advogado original, não tem problema. Então, esse problema eu reconheço que houve. Fomos evoluindo, fomos conversando, fomos havendo a participação, porque o nosso objetivo sempre era o quê? Não era, com todo respeito, não era a Defensoria, não era o MAB, eram aquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas estão sendo bem atendidas? Sim ou não? Então, houve em alguns momentos esse tipo de problema, que acredito que, com o amadurecimento de todos nós, com a relação de todos nós, certo? Não, nós fomos amadurecendo nesse sentido. E aí, no caso particular, que foi o último momento, né, em que há aquela negociação do que a gente chamou depois de pronto pagamento, ou o equivalente ao auxílio emergencial, né, nós apresentamos uma primeira proposta de um valor, certo? Não. Informamos a comunidade, ela foi fazer uma assembleia à noite, veio uma notícia... Até porque a gente não aceitou, né? Houve uma manifestação contrária ao valor, certo? Não. Nós pedimos, então, que eles oferecessem um outro valor. Eles, na segunda-feira, depois, a comunidade se apresenta e apresenta um valor superior àquele, né? Isso foi na segunda-feira, nós estudamos o assunto, voltamos na quarta-feira, e aí nós concordamos com o valor exatamente igual ao pedido. Aí nós celebramos ali o acordo, assinado por todo mundo, ok? E aí a gente tinha até antecipado o pagamento, é verdade, de algumas pessoas, tá? Então, depois, essas pessoas que pagaram, a gente fez a diferença. E aí, então, nós demos prosseguimento ao pronto pagamento. Essa negociação era de famílias para 2, para 3? Isso, exatamente. Né? A gente fez o pagamento aqui. Famílias de até 2 integrantes, um salário mínimo, o estadual, 1.521. Uhum. Famílias de 3 até 4 integrantes, 1,5 salário mínimo, 2.281. E acima de famílias 4, acima de 4, 2 salários mínimos, 3.402. E incluímos depois, no segundo momento, famílias com danos em automóveis, meio salário mínimo. Então, essa foi a questão que a gente celebrou aqui, o acordo com a comunidade e com as lideranças da Defensoria Pública e com o MAB também, que eu acho que redundou num trabalho conjunto, esforço de todo mundo, quero reconhecer aqui. Deputado, eu gostaria de perguntar o seguinte para o presidente da Casan, qual é o valor
das indenizações pagas até o momento, o valor total das indenizações. 8.438.436,92. 8 milhões e meio aproximadamente. 8 milhões e meio. A Casan tem alguma espécie de seguro para esse tipo de ocorrência? Não. E aí vem a pergunta. Isso, vem a pergunta. Não tem. Muito bem. Deputado Marquito? Não, quero agradecer as respostas. Eu respondi a todas as suas perguntas. Sim, eu só Faltou alguma? quero agradecer, quero dizer assim também que a gente está com a presença aqui da Defensoria Pública, eu acho que é importante a CIDA, né? Tem também membros aqui da Comissão de Atingidos, que é essa comissão também... Estarei amanhã fazendo uma Atingidos por visita ao doutor Renan, doutora Michele, às 14 horas. Está atrasado por conta de agenda minha e do doutor Renan. Eu acho que assim, Estou indo lá amanhã fazer uma visita para eles. Na nossa concepção, e também muito pactuado com que as entidades têm de experiência nesse processo de rompimentos, seja de barragem, de lagoa de evapofiltração, seja de barreiras de diques, né? A gente nos falta realmente uma metodologia Protocolo. que conduz esse processo de reparação integral, né? E é isso que muitas vezes a comissão estabelecida, ela busca não perder a condição de ter a reparação integral, deputado Mário Mota. Porque, às vezes, no processo de negociação, na angústia, na agonia, no desespero, no trauma, as negociações individuais elas acabam, às vezes, não conseguindo contemplar. E a organização comunitária é um fator importante para isso, para quem é o empreendedor, seja lá de qual empreendimento que teve algum problema, e é um instrumento de unificação também da própria comunidade para não perder esse trato. A Defensoria Pública tem feito um papel muito importante nesse processo, que é praticar uma advocacia pública para esse povo, né? Para dar um equilíbrio de forças. Isso. E, obviamente, a metodologia do movimento social como o MAB, ele garante essa ideia da reparação integral, para que nada fique de fora. Eu acho que a gente tem que aprimorar. Eu acho que, inclusive, nós, enquanto legisladores aqui, a gente precisa aprimorar do ponto de vista legislativo, de a gente ter um procedimento determinado, legal, para esses casos. A gente não poder que cada caso se crie todo um procedimento, e isso tem trazido muita angústia para as famílias que têm dificuldade. Alguns saem na frente, outros ficam atrás, outros não conseguem acessar, outros acabam preferindo sair para trabalhar e depois alguém resolve isso. Então, é fundamental a gente pensar nesse ponto, né? E eu quero aqui deixar para o presidente agradecer, né? Se a gente tiver algum espaço, de repente, para a Defensora Pública se manifestar, ou alguém também da Comissão de Atingidos poder se manifestar, ainda nesse momento, Vamos seguir o relatório. Quero deixar registrado essa solicitação, porque eu acho que o debate está muito qualificado. Agradecer muito ao presidente da Casan, que tem sido também uma pessoa na busca de encontrar esses caminhos. Né? Então, muito bem, deputado Marquito. Eu sugiro que a gente siga o relatório apresentado pelo relator e, claro, isso não impede, durante nossos trabalhos aqui, ouvir as pessoas que Vossa Excelência sugeriu. Eu quero agradecer, é o objeto do requerimento. Eu quero agradecer imensamente ao presidente aqui da Casan, o Moritz. Quero agradecer também a presença aqui do representante da entidade, que dá início a esse nosso trabalho, né? Eu queria também fazer uma observação para a comunidade. E ouvindo aqui atentamente a fala do nosso presidente da Casan, reconhecer que a Casan se colocou, pelo menos nesse momento, à disposição de ajudar o mais rapidamente possível. Porque eu fui ver como aconteceu lá em Brumadinho. Que nós tivemos vítimas fatais, nós tivemos pessoas que até hoje não apareceram, que destruiu casas por completo, o lugar ficou completamente inatingido, foi o maior desastre ambiental do país, e as primeiras indenizações levaram 6 meses para acontecer. 6 meses. Então, esse exercício da Casan precisa ser reconhecido. E, é claro, nós compreendemos aqui na Assembleia Legislativa que tudo tem que ser um processo de comprovação, um processo de levantamento, um processo de autorização. Mas o reconhecimento, o pagamento de quase 8 milhões e meio já de indenizações mostra que a Casan está acelerando o processo, está se colocando à disposição para ajudar, isso é muito bom.
Então, não havendo outras informações a ser prestadas, dou por encerrada a nossa reunião. Não sem antes, claro. Me permite, presidente. Só confirmando, o requerimento que foi encaminhado pelo deputado Marquito, Vai para Vossa Excelência para despacho. nós colocaríamos em votação Não, na depois do comissão? despacho do senhor. Depois do despacho, É. ok. Então, conversaremos para Então, marcar antes uma de, data. antes de posterior. encerrar, eu coloco em discussão a ata da nossa primeira reunião ordinária, que foi remetida por e-mail para os gabinetes de Vossa Excelência. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, aprovada, então, a ata da primeira reunião. Muito obrigado a todos, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado.